Mais um domingo que nós estamos aqui, mais um culto de celebração na casa do nosso Deus, comemorando os 25 anos da nossa igreja, os 25 anos dessa congregação, desta casa, e é muito bom podermos estar aqui nesse tempo, separando esse tempo para estarmos aqui reunidos, adorando, exaltando, clamando pela presença do nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje, por tudo que o Senhor ainda vai fazer daqui para frente. Nessa noite, que o Senhor possa nos encher da Tua presença, que o Senhor possa continuar aqui em nosso meio, movendo milagres, maravilhas, prodígios, porque nós já podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor. É o que eu te peço, e no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Essa vocês conhecem. Eu quero é Deus. A igreja canta. E não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Foi uma morte terrível pra me salvar. E por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Cante mais uma vez. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero ver a igreja cantando bem alto. Eu quero é. Aleluia! Aleluia! Hoje o nosso repertório, ele é todo formado com músicas antigas, um culto retrô, com músicas que com certeza vão lembrar a juventude
de muitas pessoas que estão aqui. 90% delas foram feitas antes de eu nascer. Mas, para a gente lembrar um pouquinho como é a nossa história ao longo de todo esse tempo, louvando e adorando o Senhor. Amém? E essa música que nós vamos ministrar agora, ela particularmente, o nosso pastor gosta muito de cantar. E ela, acredito que todos vocês conheçam também. Cante assim. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. E cantar, Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. As palmas adoram ao Senhor. Você que conhece, cante assim. O meu Deus sabe tudo que eu preciso. Pra quê? Dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Canta nova vida, a minha vida está em Deus. Por quê? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Canta! Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Só bateria, igreja, vai! Eu vou seguir com fé. Eu sei. Vem comigo contra baixo, vai. Eu vou. Agora a guitarra vem. Eu vou. Eu sei pra onde vou.
Aleluia. Eu queria ouvir a igreja cantando o refrão mais uma vez. Eu vou seguir para a rocha mais alta que eu. Eu vou seguir eu sei pra onde vou. Nas alturas sou filho de Deus. Os filhos de Deus aplaudam o Senhor nessa noite. Aleluia. Cante assim. Yeah, yeah, yeah. Quero ouvir a igreja cantando. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Eu sou grato, eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo foi o que a igreja me foi. Essa pessoa canta. Tenho amigos, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Cante bem alto. Jesus Cristo será sempre. Então canta. Yeah, yeah. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Cante, tenho vida. Tenho vida. Quero ouvir a igreja. Amigos, família. Foi Jesus, meu amigo, que fez
salvação. E eu louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Canta, igreja! Yeah, 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 quero ouvir mais uma vez. As palmas adoram o Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Como o Gabriel bem falou, é o nosso culto retrô, né, irmãos? É da umas mais antiguinhas que a outra. Não é do meu tempo, não, mas... E esse louvor que nós vamos entoar agora, ele fala sobre adoração. Mas não é uma simples adoração. É uma adoração em espírito e em verdade. E ele diz que, mais que palavras, a minha vida eu quero entregar. A palavra do Senhor fala que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Quem são? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E se você ainda não é e tem desejo de ser esse adorador, eu te convido hoje a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Só hoje? Não. Todos os dias da minha vida, até a volta do Senhor. Que esse desejo venha nascer hoje dentro de você, de ser um verdadeiro adorador, de fato e de verdade, por excelência. Aleluia. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico a
pois digno é. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico a meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave, aleluia, e um som agradável a ti, pois digno é. Eu quero ouvir você declarar: te adoro, Senhor, em espírito. Eu me prostro. Oh, aleluia. Te dou um louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Oh, aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, e que o Senhor nos capacite para que, assim como nós temos feito durante esses 25 anos, que daqui para frente nós prossigamos rompendo em fé. Aleluia! Esse você sabe cantar com certeza. Canta aí, vai. Cada vez que a minha fé nas montanhas e vales que atravessam e levam pra perto.
Então declare bem alto. Minhas provações não são e não vão se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Canta, igreja! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Canta! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver. Eu quero ouvir a igreja cantando, junto com as palmas assim, ó. Rompendo em fé. Só a igreja. Com ousadia vou mover. Se você crê, declara isso bem forte. Vou lutar. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
vivendo em fé. Aleluia! Todos os dias da minha vida, somente pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, que não passe de nós o Teu Espírito, Senhor, que nós sempre estejamos lembrando quem Tu és. Cante. Que não passe de nós o Teu Espírito e tudo venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Não passe de nós o Teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Teu querer, geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o Teu querer. Que não passe de nós o Teu venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o Teu querer. Queremos ser para Te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o Teu querer. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Amém. Dá aplaudir mais forte a Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Dê um abraço nessa pessoa. Diga que Jesus te abençoe, rica e abundantemente. Amém, queridos. Graças a Deus por você estar aqui. Uma noite abençoada a todos vocês.
Graças a Deus. Amém. Tudo bem com você, gente? Sério mesmo? Todo mundo com dinheiro aí? Ah, isso é uma igreja rica, né? Igreja Nova Vida em Vila Rosali, graças a Deus. Nós vamos ouvir alguns anúncios aqui. Cadê a Jana? Com a central de anúncios. Vamos ouvir alguns anúncios. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, gente? Paz, família, tudo bem com vocês? Amém? Primeiro recadinho ainda temos as nossas camisas do aniversário, tá? Quem tiver interesse, não tem muitas, procurar a Silvana ou Dani aí no final do culto para garantir a sua. Amém? Gente, a gente queria agradecer. Cadê a tia Vivi? Cadê a tia Vivi? Nós tivemos nesse fim de semana a nossa EBF, nossa Campa Dentro. Ficamos com certeza, né, com o cabelo em pé, por conta das nossas bênçãos, mas foi maravilhoso, gente. A tia Vivi vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui sexta e sábado. Boa noite, Igreja Paz do Senhor, tudo bem? Vim aqui rapidinho, né, para agradecer a toda a igreja que tem apoiado, que tem doado, que tem orado, né? Nossa EBF foi um sucesso, recebemos 23 crianças, além das nossas, né, de famílias aí de próximo, da família, né, da gente aqui da igreja, né, que vai indicando um ao outro. E, assim, foi um tempo de muita comunhão e a gente crê que nós deixamos uma semente ali já plantada no coraçãozinho deles, né, que eles precisam amar vidas, amar o que Jesus ama, que é a vida, né? Então, muito obrigada a toda a igreja e que vocês prosperem cada vez mais, tá bom? Fica com Deus. Amém? Próximo sábado, nós temos o nosso culto JPEG. Cadê o Joãozinho? Estou te procurando, estou sem óculos, João. Logo após, eu vou chamar também o Felipe e o César para falar do encontro de homens, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Quarta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto da família. Às 8 da manhã, na quarta também, nós temos a nossa oração aqui no templo com as irmãs, né, que vem para o Bom Dia Espírito Santo. Você também é nosso convidado. Aos domingos, 8h30 da manhã, nossa EBD, já ia falar EBF, nossa EBD também temos para as crianças de 6 a 11 anos, e aqui em cima dos adultos. Às 10, nosso culto matinal, e 18, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Gente, recado rápido. Mateus, isso aí, muito obrigado. Primeiro sábado do mês, culto JPEG, às 18 horas. Então, você que é jovem, de 0 a 100 anos, você pode ir nesse culto. Então, eu te convido para estar lá conosco, para a gente adorar o Senhor, para a gente ouvir uma palavra. Quem vai estar conosco é o Gabriel Ribeiro, da igreja Projeto Vida Nova, Jardim Metrópole. Ele é líder jovem de lá. Então, eu te convido para ouvir uma palavra abençoada e um louvor também abençoado. Então é isso, gente. Eu espero a sua presença. Você que é pai, fala com seu filho, e você que é filho, fala com seu pai também, que aí vai todo mundo junto, e aí fica essa mistura, e a gente vai adorar a Deus junto. Amém? Agradeço a oportunidade. Boa noite, amém? Tem homem aí? Tem homem aí? Já jogou aí, João? Primeiro anúncio que eu quero, primeiramente eu queria agradecer. Coloca para mim as fotos de ontem, João, por favor, ô Mateus. Fazendo um favor aí, ó. Ontem nós tivemos nosso bate-papo, tá? Para quem não sabe, nós temos bate-papo de homem. Tem sido uma bênção. Já estou vendo, falei ontem com os homens, que eu vou estar fazendo 2 encontros de homens por mês. Nós vamos estar se reunindo 2 vezes no mês, para a gente poder estar mais junto, estar conversando, estar batendo um papo. Então, ontem nós tivemos esse bate-papo, tivemos a oportunidade, nosso irmão aí, fazer um jabá. O Alan abençoou com a estação de massas aí, ó. Foi bênção. E o outro anúncio que eu queria estar dando para vocês, rápido para a gente poder ganhar tempo, é do nosso retiro de homens. Primeiro retiro de homens que nós vamos estar fazendo junto com o Ministério Restaurando Vidas. César não pôde estar aqui hoje, está na programação já do retiro de casais. Então,
Mais informações, você me procure, Forjados 18, 19 e 20. São 11 parcelas de R$ 75. Nisso está incluído a hospedagem, a alimentação completa e a camisa do evento. Que você me procure, que você corra, porque vai ser aberto para outras igrejas. Então, eu acredito que a prioridade é a nossa igreja, tá bom? Fique com Deus e um bom culto para nós. Legal, né? Bastante evento para a gente aí. Temos algumas pessoas que nos visitam. Vamos lá. Rosenberg. Quem é o Rosenberg? Rosenberg. Opa, você pode ficar de pé um instante, querido? Dilane ou Edilane? Dilane. Vamos lá. Edilane, cadê você? Cadê ela? Sumiu, não? Essa eu já conheço, daí que está em pé. Cadê você? Oi? Ah, então é isso aí, tá bom. Perdão, tá? Perdoa. Edivaldo, esse aqui tá legal aqui escrito, Edivaldo. Cadê Edivaldo? Edivaldo está ali. Monique, cadê a Monique? Monique, fique de pé um instantinho, Monique, por favor. Tá. Tem o Jonathan, cadê o Jonathan? Jonathan, tem a Lorraine, é isso mesmo, Lorraine? Lorraine, você pode ficar de pé, Lorraine, por gentileza. E o Daniel, quem é o Daniel? Daniel. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Não? Amém. Vocês estão na Igreja Nova Vida em Vila Rosali. Sou o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. E vocês vão ter hoje o privilégio, né, como visitante, de conhecer hoje, né, o bispo que rege o Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Amém? Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida dos nossos visitantes. Amém? Você que está próximo, dê um abraço, diga seja bem-vindo. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Flavinho vai recebê-los no final do culto? Amém. No final do culto, temos ali o obreiro Flávio, que vai estar recebendo vocês com a palavra, umas boas-vindas no final, tá bom? Então, depois você pega o nome aí comigo, Flavinho, tá bom? Amém. Obrigado. Queridos, nós vamos agora ofertar, entregar o nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor, que você tenha um coração generoso para abençoar esta casa. Esta casa, ela fez nesse mês, né, 25 anos de existência, 25 anos de muito trabalho, 25 anos de muita reverência, 25 anos de muita oração, 25 anos de muito choro, mas chegamos até aqui. Construímos esse prédio aqui, nossa igreja era só esse lado, nós compramos o lado de cá, e assim fizemos a igreja, né, duplicamos o templo. Deus nos deu a oportunidade de também comprarmos 2 terrenos, que hoje é o estacionamento, mais tarde vai ser uma igreja no chão lá, aqui vai virar um lugar onde a mocidade vai adorar, vamos fazer algumas salas desse lado de cá, e temos uma pretensão de fazer desse lugar o Instituto Nova Vida de Ensino. Acho que vai ser muito abençoado esse bairro, né? Já está sendo abençoado esse bairro com esta igreja há 25 anos, eu acho que vai ser mais abençoado ainda. Então, quem faz isso é o seu dízimo, é a sua oferta, é a sua generosidade, é o seu amor a esta obra. Então, eu peço a você, continue dizimando, ofertando neste lugar, que com certeza você está semeando numa terra fértil. Amém? Então, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Gostaria que você, que pegou o envelope, se colocasse de pé, para a gente orar, agradecido a Deus por nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Eu vou pedir ao diácono, quem está hoje? Diácono Felipe, que faça essa oração para a gente hoje, abençoando nossa vida financeira. Amém. Boa noite. Vamos orar, amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que os meus irmãos estão podendo ter nessa noite, de poder trazer o dízimo e a oferta no Teu altar, Senhor. Deus, a minha oração é te pedindo que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida dos meus irmãos, Senhor, aqueles que dizimam, aqueles que ofertam na Tua casa, Senhor, te pedindo que a cada vez mais, Senhor, eles possam ter para poder abençoar, Senhor, não só a nossa igreja, mas também a outras pessoas, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, já te agradecendo pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Eu oro já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
fazendo uma apresentação nesta noite em favor dos 25 anos da nossa igreja, né? Aí o próximo nível, nós temos assim uma outra igreja para construir, algumas coisas lá no nosso estacionamento. É o next level, né? Próximo nível. Vamos ver? Tudo certinho? Tudo pronto? Então vamos nós. Vai tirar aqui o púlpito, depois, tá, vai usar o microfone, quem usa? É você? Para ela, quem? Thaís? Tá. Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui hoje, nós do grupo Mulheres de Fé, para fazer uma homenagem para o pastor, em nome de toda a igreja, antes da apresentação. Pastor Ney Teodoro é um homem cuja vida é marcada pela dedicação, fé e resiliência. Nascido em São João de Meriti, em 7 de setembro de 1970, em um lar não cristão e enfrentando muitas dificuldades durante sua infância e adolescência. Ele sobreviveu a esses desafios, encontrou a redenção aos 14 anos de idade, começando sua jornada nos caminhos do Senhor, na Igreja de Nova Vida. Filho de Dona Valdete e Senhor Luiz, já falecido, Pastor Ney encontrou na fé uma nova perspectiva de vida que o guiaria até os dias de hoje. Em 1987, Deus lhe deu um lindo presente, que seria fundamental em seu ministério, a jovem Márcia. Em 29 de dezembro de 1989, casaram-se, vindo depois a terem seus 2 filhos, Lucas e Evelyn. Pastor Ney se tornou um exemplo de liderança espiritual e compromisso com a obra de Deus. Em 19 de agosto de 1999, ele foi ordenado ao ministério pastoral na Igreja de Nova Vida e hoje celebra 25 anos de serviço dedicados à Igreja de Nova Vida e à comunidade. A vocação para o ministério pastoral se manifestou cedo na vida de Ney Teodoro. Logo após sua conversão, aos 14 anos, desde jovem, ele sentia em seu coração um chamado especial para servir a Deus e as pessoas com determinação e fé. Pastor Ney se dedicou aos estudos bíblicos e à presença espiritual. Após anos de preparação e estudo, ele foi ordenado a pastor no dia 19 de agosto de 1999. Esse foi um momento de grande alegria e responsabilidade, que marcaria o início de uma jornada trabalhando para o Senhor Jesus, repleta de desafios e conquistas. Em Ezequiel 47, temos uma grande reflexão. Falta de um rio que flui, crescendo até se tornar águas profundas, que curam e dão vida por onde passam. Pastor Ney Teodoro, assim como o homem mediu as águas até chegarem aos tornozelos, depois aos joelhos e à cintura, e se tornar um rio profundo, o Senhor é aquele que guia a igreja a aprofundar a sua fé. E nos incentiva a crescer em intimidade com Deus e conhecimento da palavra. Que Deus continue te usando para levar a igreja para o próximo nível. Essa é uma homenagem de toda a igreja. E agradecemos a Deus por tudo que vivemos até o dia de hoje. Feliz 25 anos. Pedimos ao nosso Bispo Miguel para orar pelo Senhor nesse momento. E toda a sua família.
Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir que você estenda as mãos para cá. Desculpe, antes eu quero dizer uma coisa. Eu me lembro que eu ouvi do bispo Roberto, fundador da Igreja Nova Vida, dizer o seguinte: feliz a igreja que tem um pastor. E nesse tempo que eu tenho de pastor, eu já fui numa igreja, alguns anos atrás, muitos anos atrás, uma igreja no interior de Minas Gerais, um povo, um prédio, uma casa pastoral do lado, e há anos aquela igreja não tinha um pastor, há anos. E eles foram muito tentados a desejar que nós fôssemos pastores lá, eu e o outro pastor. Então, às vezes a gente não valoriza, não é verdade? A gente tem um pastor. A igreja, às vezes, com o tempo, né? O pastor vem a falecer, ou tem idade, vem outro pastor. Então, essa coisa continua acontecendo, né? Feliz a igreja que tem um pastor. Que você continue fazendo o que você está fazendo, ame o pastor, valorize o pastor, se importe com o pastor, cuide do pastor. Você sabe como se cuida do pastor? Se cuida do pastor dando um abraço nele, perguntando se ele está bem, perguntando se ele precisa de alguma coisa, se você pode fazer alguma coisa por ele, além de orar. Amém? Então, eu estou muito honrado e abençoado por estar aqui hoje e poder fazer essa oração pelo pastor da nossa igreja nesses 25 anos. Amém? Pai amado, muito obrigado, Pai. Nesta noite aqui na tua casa, em meio aos louvores, em meio à adoração, em meio a essa entrega que fizemos ao Senhor, ó Pai, nós temos essa oportunidade, esta bênção de agradecer a Deus pelos 25 anos desta igreja, neste lugar, pelo pastorado do pastor Ney aqui à frente desse trabalho, tudo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele, como o Senhor tem feito na vida dos irmãos e através da vida de cada irmão aqui, Pai, com o seu trabalho, a sua entrega, a sua dedicação, a aplicação, o uso do seu dom, Pai. Muito obrigado, Pai. E se alguém tem esse cuidado de um dom enterrado, não, Pai, que essa inspiração, que essa noite desperte o coração de muitos irmãos para se envolverem mais, se entregarem mais, se dedicarem mais, ser aquele Arão que sustenta os braços, ó Pai, que está ali junto, orando com aquele mesmo propósito e objetivo. Eu te louvo. Continua com a tua boa mão sobre a vida desses teus filhos, dando ao pastor Ney saúde, ó Pai, renovando as suas forças, enchendo ele cada dia mais da tua presença, do teu espírito, inspirando ele, Pai, no ensino, na ministração na tua casa. Abençoa a sua esposa, essa tua filha também, que ela continue sendo essa ajudadora, essa pessoa especial, abençoada, usada por ti, Pai, para estar segurando também os braços do Ney. Nós te louvamos pela vida deles, nós bendizemos o teu nome pela vida do pastor Ney, a sua casa, a sua família, e fazemos isto pela fé, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, o povo de Deus diga graças a Deus. Amém. Deus abençoe, Ney, parabéns. Igreja Nova Vida, parabéns, irmão. Esse é para ficar com o senhor, tá? Não, não vou usar não, deixa eu pegar. Ezequiel, filho do homem, aproxima-te, abre os teus olhos e contempla aquilo que eu estou prestes a revelar, porque das profundezas do meu templo flui um rio que traz vida, restauração e esperança. Vem, entra nas águas, não temas, quanto mais profundo fores,
mais da minha glória conhecerás. Apareceu a mim, me levou ali. Estou à beira de um rio que me chamou muita atenção. Esse rio nasce do trono do Pai e alegrou meu coração. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros e me fez atravessar o rio.
Aleluia, coisa linda, né, gente? Muito legal, obrigado pelo trabalho excelente de vocês, né? Muita luta, muito ensaio, né? Meu Deus, como elas ensaiaram aqui. Muito linda, hein, gente? Dá para repetir na Santa Ceia, coisa linda. Não precisa fazer a leitura não, mas muito legal, muito bom, muito bonito, né? Muito bom. Vamos ficar de pé, queridos. A igreja faz 25 anos, eu, mês que vem, eu faço 27 anos que sou pastor de Nova Vida, não sei se é 27 ou se é 28, mas é por aí. Era que eu perco um pouquinho, né? Sou grato a Deus. Eu digo que nesse dia da minha ordenação, quem estava lá era o Bispo Miguel e o Bispo Jorcelino, né? Eu fui ordenado pelo Bispo Jorcelino, o Bispo Miguel estava lá nesse dia, né? E o Bispo Miguel, ele nos acompanha há 25 anos, né? Há 25 anos. E eu sempre tenho um prazer, sempre quando eu falo, poxa, bispo, o senhor pode pregar para a gente no aniversário da nossa igreja? Ele, sim, vou olhar aqui na agenda. Sempre assim, né? Sim, vou olhar aqui na agenda. Amanhã eu te ligo, senão, na mesma hora, eu ver a data para a gente. Eu fico muito feliz, porque é você ser acompanhado, ser visto, né? Eu acho que o bispo já viu várias modificações aqui dentro. Eu sou grato a Deus por receber o bispo, a sua esposa Cátia, aqui nesta igreja, por esses 25 anos da nossa igreja, fechando, né, esse trabalho tão especial, tão gostoso, de aniversário da nossa igreja. Você pode receber o nosso bispo com carinho, você pode aplaudir Jesus. Sou grato, tá? Muito grato. Amém. Boa noite, irmãos. Gostei da apresentação. Talvez eu tenha sido o único que observou uma coisa. Quem aqui percebeu? Como é o nome do irmão? Cláudio. Você percebeu como é que o Cláudio tinha uma cara de profeta Ezequiel? Não tinha? Tinha uma cara de profeta Ezequiel ele, né? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos, não é?
como o pastor Ney disse, acompanhar, olhar, observar tudo que Deus tem feito aqui nesse tempo, nesses anos. Eu sou pastor há um pouquinho mais de tempo. Esse ano eu completei 43 anos que eu sou um pastor. E nessas minhas andanças, a gente sabe que, assim como na nossa vida pessoal, a maturidade, a idade, o tempo de vida, a gente vai sendo aperfeiçoado, não é verdade? A gente, quando é mais jovem, a gente recebe tudo, recebe ajuda, mas quando a gente vai ficando adulto, a gente começa a experimentar de tantas coisas, ter que trabalhar, ter que defender o nosso sustento, nos aperfeiçoar, depois vem o casamento, né? E vem as exigências, as responsabilidades, assim também com a igreja, né? Tem coisas que só uma igreja com um determinado tempo de existência é uma igreja que já experimentou tantas coisas. Sou pastor de uma igreja que tem, sempre esqueço, 49 anos que tem a igreja que eu sou pastor. Eu sou pastor lá há 30 anos, né? Então, aquela igreja lá de Caxias já passou por tantas coisas, tantas lutas, mas a igreja do Senhor, ela sempre permanece, ela sempre vai permanecer e ela sempre vai crescer. Então, parabéns a todos os irmãos, parabéns à igreja, parabéns ao pastor Ney, a sua esposa, a sua família, por tudo que Deus tem feito aqui neste lugar. Quero compartilhar uma palavra, espero que seja uma palavra de Deus. Eu vou usar a palavra de Deus, mas que aquilo que vai ser compartilhado ache bastante guarida no seu coração. A palavra de Deus seja resposta para você. A palavra de Deus seja uma mudança na sua vida, seja um momento que vai fazer uma diferença na sua vida, no seu caminhar, como eu costumo dizer, na segunda-feira, nos próximos dias. Se você trouxe uma Bíblia, abra comigo, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 4, um texto bastante conhecido. Você já deve ter ouvido vários ensinamentos nessa narrativa da palavra de Deus. Segundo Reis 4, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Só esclarecer, eu tenho como hábito usar a nova versão internacional das Escrituras, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Pai querido, fala conosco, fala com teu povo, através desta tua palavra, que a tua palavra produza vigor, vida, graça, que a tua palavra nos anime, nos encoraje, nos fortaleça e nos capacite a caminhar e a viver, servindo ao Senhor com graça e alegria e fazendo a vontade do Pai. Eu oro, eu te agradeço em nome de Jesus e que todos digam amém. Você pode se assentar. Todos vocês sabem, creio eu, que a vida é muito complexa para ser definida simplesmente por regras, por normas, por princípios. Eu digo isso porque cada um vive num mundo um pouco particular, um mundo em que as coisas são resolvidas de acordo com a qualidade de fé que aquela pessoa tem. Por isso, há pessoas com uma tendência, por exemplo, ao otimismo.
E, obviamente, pessoas com essa disposição, com uma ênfase nas realizações, com uma ênfase nos seus sonhos, e outras que são pessimistas, pessoas que são negativas, sem ânimo de enfrentar, eu digo, situações de crise, porque crise é uma palavra muito comum. Eu me lembro, pelo menos aqui para nós do Brasil, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e dentro dos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar num banco, eu sempre convivi com essa palavra. Sempre convivi com crise. Sempre teve crise. Sempre teve dificuldades. Depois, jovem ainda, eu me tornei um pastor, fui ordenado no ministério pastoral, e aí, servindo na igreja, sempre nós tivemos e nós passamos por crises. Não é? E eu, de vez em quando, eu fico pensando assim, poxa, quantas crises eu já vivi, eu já passei. Quantas crises eu já passei na minha vida, quantas crises eu já passei como pastor da igreja. Não é? Então, o meu coração, por causa de tudo isso, eu tenho sempre aquela coisa assim, não é? Que Deus até aqui nos ajudou, o Senhor. Ora, o que vai ser do amanhã? O amanhã vai ser o seguinte, o Deus que até aqui nos ajudou, amanhã vai continuar nos ajudando. A experiência, a vivência com Deus e com o mundo que a gente vive é para nos formar de uma certa maneira. Mas mesmo assim, eu digo, cada um vive num mundo particular. Então, eu queria ver com você, eu espero não ser demorado. O bispo tem um defeito, o bispo fala demais, não é? De trazer para a nossa vida, como esta viúva aqui procedeu, que está bem declarado no texto. Em primeiro lugar, ela procurou compartilhar o seu problema com alguém que poderia ajudá-la a resolvê-lo de uma maneira, eu diria assim, menos dolorosa. Não é? Ouça, meu amado irmão, quando você não souber o que fazer, quando você vive situações que você não sabe o que você deve fazer, você precisa saber onde procurar socorro. Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer e não sabe onde procurar ajuda. Não é? Não sabe onde abrir o seu coração, não sabe com quem compartilhar um problema. Já disse algumas vezes na igreja que eu sou pastor, tem irmãs que têm um problema conjugal, está passando por aqui no casamento, está passando por uma fase que o seu esposo a traiu, ou vice-versa, que a sua esposa traiu, e essa irmã, ela vai na manicure, ela começa a falar na manicure essas coisas. Nada contra as manicures. Você já viu que tem várias profissões que você é quase que um psicólogo, né? Naquele ambiente ali, a pessoa vai conversando, tem confiança nas pessoas, né? E assim acontece com tantas outras. Não parece, é porque eu estou de roupa comprida, não parece, mas eu sou um sujeito que faço academia. Eu tenho um professor, ele já é 60 anos, gente boa, muito gente boa, meu professor. E ele fala isso, você é professor de educação física, você também é psicólogo. Porque a pessoa fica lá fazendo exercício, fala, eu estou com problema, eu estou não sei o quê. Não é assim a vida? Mas eu digo lá porque, às vezes, a pessoa tem um problema grave e abre o coração para um professor, para uma manicure, que ele nem conhece bem. Que não sabe se aquela pessoa é cristã, se ela conhece Jesus, se ela crê na palavra de Deus. E, às vezes, você é uma cristã, você abre o coração com uma pessoa dessa e ela fala para você assim, não, eu conheço, eu sei disso. Você deve meter uma galhada também nele, porque o meu marido é assim. Me traiu, eu traio também. Então, veja, às vezes a gente passa por um problema e a gente não sabe nem como, aonde pedir ajuda, pedir socorro. Essa mulher, no entanto, tinha algo que foi fundamental na sua história. Ela sabia onde buscar socorro. Não sabia o que fazer, mas sabia onde estava a solução
do seu problema. Ouça, a solução do seu problema, da sua crise, depende do lugar onde você deposita a sua esperança. Ela foi procurar o homem de Deus, foi procurar aquele que podia lhe indicar o verdadeiro caminho que ela devia seguir naquela circunstância de vida que ela estava enfrentando. Hoje está difícil não apenas crer em Deus, mas principalmente crer nos profetas de Deus. Nas suas horas de crise, de aperto, de desesperança, saiba que há um lugar que foi preparado por Deus para nos acolher e sarar de todas as nossas enfermidades e de todas as nossas doenças. E que um crente diga amém. É a igreja de Deus. É o lugar onde Deus assiste, onde Deus se manifesta. Lembre-se, quando você não souber o que fazer, pelo menos saiba onde você precisa buscar ajuda. Eu sempre que falo disso sobre o homem de Deus, o pastor, não é? Eu me lembro de palavras do bispo Tito, que é o nosso bispo sênior, que ele disse assim uma vez, eu tenho saudade quando o pastor era pastor e ovelha era ovelha. Que hoje nós vivemos, é claro que graças a Deus na minha igreja, na igreja que eu sirvo a Deus, que eu não tenho igreja, na igreja onde eu sirvo ao Senhor, tem muita gente que sabe muitas coisas mais do que eu sei. Mas existe uma questão que o homem de Deus, o pastor, ele tem uma revelação de Deus. Ele tem uma capacitação de Deus para servir onde ele serve. Seja numa igreja de 50 pessoas, de 20 pessoas, de 1000 pessoas, não importa. Deus coloca aquela pessoa com essa capacidade. Mas parece que as pessoas hoje desprezam essa bênção, né? Não é que você já leu na Bíblia, Deus deu à igreja apóstolos, pastores, evangelistas. Deus deu para quem? Para a igreja. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Né? Esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Mas quantas pessoas desprezam totalmente? Às vezes lá na igreja que eu sou pastor, isso não acontece mais, mas já aconteceu uma vez que eu me lembre, né? Que a pessoa falou para mim assim, não, ô bispo, o pastor é homem. Eu falei, eu sou mesmo, você falou certinho. O pastor também é homem, claro que o pastor também é. Quer dizer que eu era humano, frágil, claro que é isso assim. Eu disse, pelo menos aqui nessa igreja, o pastor é homem, é homem, né? Então, nós precisamos resgatar isso, né? Nós precisamos perceber essas coisas, nós precisamos entender essas coisas. Porque elas são, e devem ser, e podem ser, e precisam ser tão importantes na nossa vida nesses determinados momentos. Graças a Deus, até hoje, eu já sou bispo também aí há não sei quanto tempo, 26 anos que eu sou um bispo, 27 anos que eu sou um bispo, e eu tenho até hoje alguém para me aconselhar. Eu tenho alguém a quem eu posso ir e rasgar o coração, sem muitos milindres, sem muitas preocupações, que eu posso chegar lá e voltar assim, me ajuda, que eu estou com vontade de jogar a minha mulher do precipício. E aí, esse meu conselheiro fala assim, está amarrado em nome de Jesus, você não vai fazer isso. Tem uma outra coisa que nós podemos, um outro princípio aqui, que é o princípio, e todos nós precisamos disso, educar os seus olhos, eduque os seus olhos a enxergar possibilidades dentro das suas dificuldades. N vezes isso acontece na palavra de Deus. N vezes. Alguém chega, servo de Deus, chamado por Deus, chega assim, Senhor, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer isso? E Deus fala assim, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Ah, é? É. Então joga o cajado. Aí ele virou uma cobra. Deus, ele chegou para
o menino Davi, o que você tem na mão? Eu tenho uma tiradeira, um estilingue, Então, isso aí vai resolver o problema. Vai lá e vai enfrentar o gigante assim, até tentar ajudar ele com a armadura do rei. Puxa, devia ser uma honra, mas ele falou assim, pô, esse negócio não vai dar certo. Eu com a armadura do rei, eu vou ser um aranha aqui nessa luta, não vou ter velocidade, não vou ter capacidade de usar as coisas preciosas que eu tenho, a minha habilidade não estava naquilo. Veja isso. É fácil enxergar que eu não posso fazer nada, eu não tenho como enfrentar. Eu não tenho como resolver isso, porque sou eu contra todo mundo, sou eu contra o mundo. Eu não tenho como resolver esse problema. Quantas vezes a gente passa por situações e a gente pensa assim? Não é? A gente pensa lá, quem poderá me ajudar? É o chapolim amarelo, colorido, sei lá o quê. Quem vai me ajudar? A gente quer dizer assim, não tem ninguém para ajudar. A gente olha para a gente, não vê nada, não tem nada. Então, eduque os seus olhos a enxergar possibilidades dentro das suas dificuldades. Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la. Diga-me o que você tem em casa. Muitas vezes nós fixamos a nossa atenção no negativo, ao invés de examinar com calma, examinar com vagar o lado positivo que também está presente na nossa crise. Por mais insignificante que ele seja. Tem sempre alguma coisa. O homem de Deus fez a pergunta, o que você tem em casa? Então veja como é fácil olhar para o lado escuro, para as dificuldades, para o que não se tem, deixando de ver o que pode ser usado por Deus para nos abençoar. Eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. A gente declara essas coisas, mas nessas situações nós ficamos agindo e pensando como se Deus, o nosso Deus, não fosse um Deus do impossível. Que de uma pedrinha ele pode transformar em pão. Né? Não tem nada, como é que vai ter pão aqui? Bom, mas você serve um Deus que transforma a pedra em pão. Que supre. Então, veja aí, ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, aprenda, a nossa primeira reação às dificuldades que surgem é quase sempre uma reação negativa. Eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de fazer nada. Você parou para pensar se essa mulher simplesmente dissesse ao profeta, tua serva não tem nada. Isso é uma coisa para pensar, né? O que o profeta ia falar? Talvez, né? Estou aqui vagando. Talvez o profeta o ajudasse, mas você não tem nada mesmo? Talvez ele forçasse um pouco. Você não tem nem um azeitinho lá? Eu tenho, mas um dedinho. Eu acredito que nós sempre temos algo para colocar nas mãos de Deus. Eu não sei qual é a sua crise hoje, eu não sei qual é a sua luta, mas eu tenho certeza que mesmo se achando bem inferior, bem desprovido, bem fraco, bem incapaz, você tem alguma coisa que você pode e que você precisa colocar nas mãos de Deus. É aí, nesse momento, que a vida de um crente faz toda a diferença. De uma pessoa que conhece Jesus, de uma pessoa que serve ao Senhor. E nesse contexto que a igreja se torna diferente de uma instituição, de uma organização social. É nesse momento que a igreja se torna diferente dessas coisas. A igreja pode ser a menor igreja da cidade, do país, do mundo e do planeta. Ela pode ser menor, mas ela sempre tem um pouco de azeite na sua prateleira. Ela sempre tem um pouquinho de azeite onde Deus pode fazer, pode agir, pode multiplicar, pode realizar milagre. Talvez o pastor Ney esteja se lembrando de momentos da nossa igreja aqui que só tinha um pouquinho de azeite. E a gente olha para um pouquinho de azeite, olha para a necessidade e fala assim, meu Deus, como é que vai ser? Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente coloca na mão desse Deus, nosso Deus faz milagre. É com um pouco de azeite, Deus pode mudar
qualquer situação, Deus pode mudar qualquer família, Deus pode mudar qualquer igreja, Deus pode mudar qualquer vida. Porque Ele de verdade é o Deus Todo-Poderoso. Tem mais um princípio aqui, que eu e você precisamos passar da afirmação para a ação. Não é? Dependendo do período da minha vida, tem período que eu passo muita crise pessoal no meio do louvor. As coisas que a gente canta, né? As coisas que a gente declara, porque maneiras de oração, adoração é uma oração, as coisas que a gente fala para Deus, não é? Então, de vez em quando, eu tenho essas coisas assim, né? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar pelas águas. Aleluia! Acontece um problema, tem uma pocinha na nossa frente, a gente não consegue sair do lugar. Né? Como é que eu vou fazer? Vai sujar meu sapato, a gente tirar o sapato, a gente fica travado por uma coisa, mas na igreja a gente canta. Né? Vou lutar e vencer. Está lutando? Não. Mas você está dizendo que vai lutar? Está dizendo que você vai vencer? Mas o nosso discurso, às vezes, é totalmente diferente daquilo que nós glorificamos a Deus, que nós externamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, nós precisamos sair da afirmação para uma ação. Você já deve ter ouvido essa historinha. Eu gosto muito dessa história. Uma parte da história eu sei que aconteceu com o bispo Roberto, quando ele foi pregar nas Filipinas, fez uma campanha, a Nova Vida não existia ainda, a Igreja Nova Vida, e ele fez uma campanha lá, Deus estava curando muitas pessoas. E ele foi atraído pelo olhar de um pai que estava com uma menina no colo, a filha, e as pernas da menina é como se não tivesse osso. A perna da menina era toda mole, do quadril até embaixo. E ele estava com a filha no colo e uma caixa no outro braço, e ele foi lá receber a oração. E o bispo Roberto ficou muito impressionado, muito curioso, despertou a atenção dele aquela caixa. E, antes de orar pela menina, ele perguntou o que era aquela caixa. E aquele pai disse, é um par de sapatos para minha filha, porque eu vim aqui, e eu creio que a minha filha vai sair daqui andando. Então, às vezes a gente precisa sair da fé para uma ação prática. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aí a gente crê, mas não se prepara para ver a glória de Deus. Não toma providência. É aquela historinha do sujeito, né, da cidade, aí foi lá o pastor pregar numa cidade, não chovia, e o pastor fez uma campanha, quer chover, chamou todo mundo, vai chover, o profeta vai orar, e tinha um incrédulo lá, um homem da cidade, ateu, e ele estava sentado assim, quase, ele estava assim perto aqui de onde é o estacionamento da igreja, as pessoas iam para a igreja, ele passava, ele perguntou para a pessoa, você vai para onde? Vou para a igreja. Por que você vai para a igreja? Não, porque o pastor vai orar e vai chover. E aquele homem perguntou para cada homem, então cadê o seu guarda-chuva? Porque se você crê que vai chover, você devia estar indo de guarda-chuva para a igreja, porque vai chover e você estaria protegido. Então, às vezes, a gente fala da nossa fé, mas falta-nos uma ação. Deus diz para a gente ir, a gente não vai. Não é? Deus diz certas coisas. Moisés, Senhor, como é que vai fazer? Mas diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Às vezes eu me sinto como se eu fosse Moisés assim. Não abriu. A gente quer. E não foi quando ele pisou a primeira vez que abriu. Foi quando ele foi entrando, foi quando o milagre acontece. Então, às vezes, a gente tem um tipo de expectativa complicada. Não é? Eu tenho essa prática de estudar a Bíblia, me pondo no lugar, viajando para dentro do texto, me colocando no lugar das pessoas. Eu fico me pensando no lugar de Mesaque, Abednego. É o nome dos caras? Só para saber se você sabia.
Eu esqueci mesmo. Então, aí eu fico imaginando, se eu sou daqueles caras, na minha cabeça, só tinha uma maneira de Deus me libertar daquilo. Qual era a maneira? Apagar a fornalha. Só tinha essa maneira para mim. Minha cabeça só suporta isso. Vai me jogar, vó. Pisava, apagou. Aí, tá vendo? Pisei no beiral, apagou. Para mim só tinha essa maneira. E o que Deus faz? Os caras são jogados. Os caras que jogaram morreram lá em cima, lá na boca superior daquele buraco. Tamanho calor. E Mesaque, Sadraque, estou com um problema, um conflito com o Sadraque. Eles estavam lá dentro da fornalha, numa boa. E sou mais assim, assombrado com um detalhe desse milagre. Fico mais assombrado com isso. Diz que não havia cheiro de queimado neles. Diz que não queimou o cabelinho do braço. É possível isso, irmão? Que eles sobrevivessem, eu até acharia assim, pô, uma queimadurinha aqui, não ia ter. Mas nem isso aconteceu. Aí você crê nisso? Você acredita nesse milagre escrito na Bíblia? E por que a gente, às vezes, na nossa vez, a gente não caminha para as coisas com essa confiança? Com essa convicção? Com a convicção da nossa salvação, se Deus quiser me livrar, Ele me livrará, se não quiser livre, eu já estou, porque eu tenho a vida eterna com Cristo Jesus. Foi o que disse o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E eu fico pensando nisso. Eu já me coloquei no lugar dele, mas não vai dar certo, como é que eu vou pedir, pô? Que azar, ontem eu briguei com aquela vizinha. Não é? Então, cuidado com essa coisa dos vizinhos. Né? Eu acho estranho quando alguém chega para mim, os meus vizinhos me perseguem, me odeiam. Por quê, pô? Por quê? O que você está fazendo de errado? Você é generoso, você é atencioso com o seu vizinho. Lembra, irmão? Você que tem a minha idade, lembra? Ia pegar ovo no vizinho, ia pegar sal. Tem um ovinho aí, tem uma xícara. Quem foi? Quem já fez isso aqui? Já viveu esse tempo? Já? Tá com a minha idade, né? Então tudo aí, ó. Os coroas aí da igreja. E a minha avó me mandava fazer isso. Vai lá pedir para a vizinha. Ah, avó, o garoto, né? Era tão ruim isso, mas as coisas funcionavam, mas hoje o tempo é diferente. Essa mulher aqui, né? E também tem uma coisa aqui, será que os vizinhos também não estavam passando pelas mesmas dificuldades daquela mulher? É bem provável que sim. Pois se tivessem comida, certamente elas repartiriam com ela, sabendo da sua luta depois da morte do seu marido. Então eu creio que eles tomaram conhecimento, os vizinhos, da presença do profeta de Deus. Isso é um pensamento meu. E, portanto, sabiam que algo ia acontecer. Esses são meus pensamentos humanos, são as minhas deduções. Acho que os vizinhos viram aquela movimentação e falaram assim, pô, tem um profeta aí. Porque o profeta, no caso aqui, era um conhecido. A presença do profeta causava impacto. Ouça, querido irmão e irmã, quando você recebe um diagnóstico de uma doença, você não está recebendo a cura, mas está dando o primeiro passo em direção à cura. Quando você recebe um diagnóstico, você não recebeu a cura, você recebeu uma informação. E a partir dessa informação, eu e você devemos caminhar para a cura, para enfrentar, para dizer, para lutar, para orar, para dizer agora tem isso, mas se junte a mim, ore por mim, vamos lutar, eu creio. Então, certas coisas, mas se a gente consegue ver um pouquinho de azeite, se a gente consegue ver um pouquinho de fé. Você já teve crise com essa coisa da fé? Porque Jesus, ele deu um ensinamento. Olha só. Ele disse, se você tiver fé, como um grão
de abacate. Não. Um grão de mostarda. Você poderá dizer ao monte, monte, lança-te no mar. Mas em outra situação, Deus cobrou dos discípulos serem homens de pouca fé. Então, como é que é? Você já leu essas coisas na Bíblia? Você não tem assim, ué, Jesus falou uma coisa aqui e outra coisa ali. Ele cobrou que eles fossem homens de pouca fé. Né? Então, veja só, qual é a diferenciação dessa coisa? É porque você pode ter a menor fé como um grão de mostarda, mas se você usar esta fé, ela vai resolver o problema. Então, se você não usa, aí Jesus chama você de homem de pequena fé. Não a quantidade em si da fé, mas a sua disposição, a sua fé na palavra de Deus e fazer aquilo que Jesus mandou. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Se aplica no dízimo, na sua entrega. Aliás, eu gostei aqui, estou aprendendo algumas coisas aqui hoje, muitas coisas, não algumas. Ué, quantos aqui tem dinheiro? Falei, rapaz, homem de fé, o pastor Ney. Eu tenho medo de falar isso em Caxias e ninguém falar amém, não é verdade? Amém, eu preciso fazer essas coisas. Gostei do outro irmão que falou assim, onde estão os homens desta igreja? Amém. Gostei da irmã que falou assim, boa noite, família. Como que eu gostei dessa coisa? Boa noite, família. Não é? Estou aprendendo. Vou botar tudo em Caxias, falar que eu que aprendi sozinho, que Deus me revelou. É o que acontece depois do diagnóstico que vai determinar a sua cura. Não é o diagnóstico. É o que acontece depois. Então, preste atenção. A ordem do profeta: vá pedir emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, peça muitas. A mulher não tinha onde guardar o azeite que Deus ia derramar sobre a sua casa. Eu vejo algo importante nesse ato de pedir vasilhas aos vizinhos. Eles também foram usados por Deus para que esse milagre acontecesse. Sem você perceber, talvez algum vizinho já te pediu uma vasilha, não uma panela, mas pediu alguma coisa para que o milagre acontecesse na vida dela. Nesses 25 anos, talvez o seu pastor, o pastor Ney, várias vezes veio aqui no púlpito pedir vasilhas para você. Pedir vasilhas vazias, para que aquilo que Deus ia fazer, fez, desejava fazer. Mas às vezes a gente não tem essa sensibilidade, a gente não pensa nisso. Né? Talvez alguém pode ter pensado numa vizinha, que vasilha vazia, a mulher ficou pirada. Ela está com tanta fome que vai comer o quê na panela, que não tem nada. Né? Não parece uma coisa sem sentido, mas eles deram. Eles tiveram boa vontade. Os filhos se encheu a casa de panela. E eu também pensei, se essa mulher morasse num lugar isolado, sem nenhum vizinho próximo, o que teria acontecido com ela? E aí ver essa coisa, a importância da comunhão da igreja, como é importante a gente estar juntos, como é bom a gente pertencer à família. Ô família, como é bom a família estar reunida. Talvez você tenha uma família que não se reúna mais. E quanta coisa é perdida com isso. Às vezes a nossa família agora é uma família só de sepultamento. Só encontra quando morre a tia, quando morre alguém. Não se reúne mais, não convive mais, não compartilha mais. Todo mundo já sabe, não sei como é que está isso, mas a igreja que mais crescia, a igreja dos desigrejados, a igreja do sem igreja, sozinho. Como é que é isso? Para quem esse irmão vai pedir uma vasilha? Para quem esse irmão vai pedir ajuda para que o milagre aconteça na vida daquele irmão, segundo a palavra de Deus? Então veja como é importante compartilhar o que você tem com outras pessoas. Sejam até panelas vazias, que passam por necessidades, que enfrentam um tempo de escassez. Hoje você pode emprestar algumas vasilhas. Vasilhas que podem ser representadas pela sua própria presença, pelo seu telefonema. Ei, como você está? Está tudo bem com você? Nós precisamos
melhorar. Não, nós não, eu. Você não precisa melhorar, é só eu. Precisa melhorar. Precisa melhorar. Às vezes um irmão tem um problema, e se aborrece e vai embora, ninguém mais liga para ele. Por estranho que pareça, a gente risca com facilidade do nosso caderno. E se você não risca, às vezes o outro irmão, tu está ligando. Não é complicado, hein? Nós somos complicados. Temos as nossas maneiras, mas nós servimos a um Deus. Nós temos o nosso exemplo, chama-se Jesus. Nosso exemplo é o Senhor Jesus. E se Jesus é o nosso exemplo, então nós podemos ser exemplos. Me sigam como eu sigo a Cristo, disse o apóstolo Paulo. Se ele falar só me siga que eu sou o maioral, ele ficava com o pé atrás com Paulo. Ele disse que vocês me imitem, sejam meus seguidores, assim como eu faço com Cristo Jesus. Isso é tão importante. E quanto mais vasilhas você emprestar, mais possibilidade você terá amanhã de vencer os seus desafios também. E último princípio, já passei da hora, né, pastor? Vou terminar. Para que a sua vida mude, é o seguinte: não estabeleça limites para Deus. Não estabeleça limites para Deus. Eu já estabeleci tantos limites para Deus. Eu já tive a estupidez, para não dizer a ousadia, uma presunção, não é ousadia, presunção. Você tratar Deus, você pensar em Deus como se Ele não fosse Deus. Não é? Então, nós não sabemos qual foi a reação dos vizinhos da viúva. Talvez eles emprestaram as vasilhas, como quem diz, coitada, já não tem nada em casa, e agora resolveu juntar panelas e jarros, vai fazer uma escola de samba, vai fazer um bloco com os filhos, vai sair batendo panela, vai fazer um protesto. Acho que foi aqui que começou o negócio do panelaço. Está vendo aqui a Bíblia, como é que tem tudo na Bíblia? Vai fazer um panelaço. Coitada. Com certeza, esta viúva não fazia nenhuma ideia do que iria acontecer, mas foi obediente à palavra do profeta. Você já pensou, irmãos, cada vez mais, nesses tempos, a palavra do profeta ou a palavra de Deus é um absurdo. Você vê que, quando o Evangelho foi escrito, foi colocado isso, vocês são... para o mundo, vocês são loucura. É loucura, o Evangelho é loucura. Você prega o Evangelho para o ímpio, que aceita Jesus, porque há uma loucura, em viver pela fé é uma loucura, ser dizimista para o mundo é uma loucura. Como eles não entendem isso, eles acusam os pastores de serem exploradores, coitado da irmãzinha, da viúva, que ganha um salário mínimo, e o pastor fica lá, tal, tem que dar o dízimo. Não é? Já pensou a crítica ao profeta que chegou para a mulher lá, Sarepta, e falou assim, vai lá, eu só tenho um pouquinho, de farinha, eu vou fazer um bolinho, vou comer eu, meu irmão, meu filho, vou morrer. Não, tudo bem, mas faz primeiro o bolo para mim. Pô, que coisa horrível. Né? Eu tenho que me converter, porque eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, mas o profeta ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. E o que ele fez isso? Ele salvou a sua vida? Não, ele salvou a vida daquela família. Porque daquela maneira ou de outra maneira, Deus ia salvar o seu profeta. Mas Deus sempre quer fazer isso usando pessoas, abençoando pessoas. Deus quer te abençoar, fazer o milagre na sua vida, mas quer que tenha repercussão, quer que alcance outros, quer que toque outros. Mas às vezes a gente bota tanta limitação, como será que é? Será que Deus vai fazer? Deus pode fazer? Deus não pode fazer? Por isso, em circunstâncias da Bíblia, alguém chegou para Jesus pedindo um milagre, e Jesus falou assim, você crê? Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso fazer o que você está me pedindo? Eu creio, então está feito. Porque você precisa crer que Deus pode fazer. Quem sabe, certas coisas não aconteceram na sua vida, porque no fundo você não crê. Você fala que crê, mas não crê. Não é que Deus pode fazer, todo mundo crê.
A diferença é saber se Deus vai fazer. Porque quando a gente crê assim, que Deus vai fazer. Que Deus vai fazer. Não é só que Deus pode fazer na minha vida, mas Deus vai fazer na minha vida. A gente tem medo de se decepcionar. E o medo é um inimigo antídoto da nossa fé. O medo corrói a nossa fé. O medo impede a nossa ação. Não vai não pega não, vai ser uma vergonha. Não vai pedir panela emprestada, isso não vai dar certo. Esse medo que a gente pensa e não se move, e não age, e não declara, e não se levanta, e não vai, e não entrega, e não confia. Com certeza, penso eu, essa viúva não fazia nenhuma ideia do que iria acontecer com ela. Nenhuma ideia. Eu imagino assim. Mas ela foi obediente. Ela teve essa virtude. Foi obediente à palavra do profeta. Sem imaginar. Ouça, se a igreja de hoje prestasse mais atenção ao que Deus tem falado através dos seus profetas, certamente muitas situações, eu diria até de desespero, não existiriam. Esse milagre foi realizado através de uma provisão sobrenatural. E quando Deus age sobrenaturalmente, não há limites para o que Ele, Deus, possa nos abençoar. Você não tem a menor ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Ah, mas eu sou aqui da Baixada. Ah, mas eu sou aqui de Vila Rosalia. A gente fala muita coisa, né? Aqui é uma realidade. Aqui é muito isso, aqui é muito difícil, o Brasil está assim. Ah, é muita dificuldade, é muita crise, não sei o que lá. Eu já disse, desde que eu sou rapaz, olha, tinha crise. Outro dia achei um contra-cheque meu do banco, lá entulhado. Eu quase caí o queixo. Meu salário era 3.400.000 e nem sei quantos cruzeiro. Falei, sangue de Jesus tem poder. Volta, Pai. Não faria nada. Inflação. Aí eu estou aqui, mais forte do que eu precisava estar. Porque Deus, Ele sustenta, Ele provê. Ele está do nosso lado, Ele está do seu lado agora nessa dificuldade. Não olhe para o vazio, olhe para o que você tem. E agradeça a Deus pelo que você fez. E entregue na mão de Deus aquilo que você tem. Porque Deus é um Deus da abundância. Tudo que Ele faz é grandioso. Em Deus não há limites. Quando o profeta ordenou que aquela mulher pedisse muitas vasilhas, ele já sabia o quanto Deus iria abençoar ela. Ela não tinha noção, no meu entendimento. Quando Deus pedir algo a você, não o limite, não limite Deus. Quando acabou a vasilha, parou o azeite. E se ela tivesse mais vasilhas? Ia encher. Se ela tivesse mais 3, ia encher. Se ela tivesse mais 5, 30, ia encher. O que ela conseguiu resolveu a vida dela. Foi um milagre, foi abundante, foi tremendo. Mas veja, quando falta alguma coisa que Deus pediu, o milagre para, o derramar para, a abundância para. Então não permita que o cansaço, as preocupações, as dúvidas limitem as bênçãos que Ele, Deus, tem para a sua vida. E vou terminar dizendo isso, versículo 7, nós não lemos, depois que o milagre aconteceu, e ela recebeu aquela resposta para aquele momento, mas eu entendo que Deus também, através do milagre que Ele faz hoje, Ele tem provisão para o dia de amanhã. A mulher foi ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A mulher saldou suas dívidas, livrou seus filhos da escravidão. Eu acredito que também compartilhou azeite com os seus vizinhos. Devolveu a panela com azeite. Aí, tem azeite para você também. Paguei minhas dívidas, livrei meus filhos. Coloquei a minha vida em ordem.
vou viver da sobra, da venda, mas para vocês eu quero compartilhar. Então, ouça, as primeiras vasilhas as primeiras vasilhas não representam tudo o que Ele tem para acrescentar na nossa vida. É o começo. Se hoje pode ter suas primeiras vasilhas cheias para resolver problemas imediatos, mas Deus vai continuar multiplicando o pouco que Ele colocou, que você colocou nas mãos dEle, permitindo assim que você e sua família vivam um tempo de refrigério. Vivam um tempo de refrigério. O seu amanhã está nas mãos de Deus, se você entregar para Ele. Se você pegar o seu pouco e entregar para Ele, a sua fraqueza, entregar na mão dEle, a sua fé, entregar na mão de Deus. Eu acredito todo o meu coração que esta igreja, que você, fazem parte dos planos do Senhor Jesus. Jesus tem planos para cada um de nós, e os planos dele são melhores do que os nossos. Nós somos tão limitados para isso, mas que nós tenhamos a ousadia de obedecer a palavra de Deus, de seguir o conselho do Senhor, de obedecer a palavra de Deus. Cada vez mais esta palavra vai ser atacada, essa palavra vão tentar dizer esta palavra, vão tentar sumir com esta palavra. Boas notícias para você, os homens tentam isso desde sempre, e até hoje não conseguiram. A palavra foi banida, foi queimada, foi tirada, é tirada daqui e dali. E hoje, julho de 2026, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo. A palavra de Deus. Vamos aproveitar, porque vai chegar o dia em que essa palavra mais vendida no mundo vai ser apenas um livro, quando o Espírito do Senhor foi tirado dessa palavra. Por enquanto ela continua sendo a palavra de Deus. Aproveite, leia, creia, faça a vontade de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero orar por você, não precisa dizer o que é. Você que está passando por uma necessidade, uma crise, família, saúde, crise material. E se você quer a oração, que eu ore pela sua vida, fique de pé onde você está, dizendo: pastor, ora por mim. Pastor, ore por mim, porque eu preciso de um milagre. Talvez você perceba a sua necessidade muito maior do que esta viúva. Porque é sempre assim, né, irmão? O nosso problema sempre parece que é o maior do mundo, porque é o nosso. É o que a gente está vivendo, o que a gente está enfrentando. Quero orar pela sua vida. Coloque a mão sobre o seu próprio corpo, o seu próprio peito. E abra o seu coração para ouvir a voz de Deus nessa hora. Quando a gente chega para o Senhor, quando a gente chega para Deus e fala: Deus, eu estou viúva, eu não tenho como me manter. Quando a gente diz para Deus: Deus, eu estou com uma doença que o médico falou que não tem jeito. Eu estou debaixo de uma sentença dos homens que eu vou morrer daqui a 6 meses. Que eu vou morrer daqui a 7 meses, a 1 ano. Senhor, abra o coração para esse Deus. Ah, mas Deus sabe, sim. Deus sabe, mas você precisa externar. Você precisa dizer para Ele. E ouça a voz de Deus. E obedeça aquilo que Deus vai falar para você. Eu não sei o que Deus vai falar para você agora enquanto você ora. Eu não sei se Ele vai dizer o que você tem em casa. Vamos orar, Pai, eu oro por esses irmãos. O Senhor sabe com certeza o que impulsionou esses irmãos a ficarem de pé. O Senhor conhece essa situação. O Senhor conhece essa necessidade. O Senhor conhece essa impossibilidade. Talvez estejam aqui nesta noite muitas, entre aspas, viúvas, muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas sem saber o que fazer, muitos irmãos olhando para o vazio e tudo que falta, e não tem percebido o que tem.
mesmo que seja até um pouquinho só de azeite. Meu Pai, manifesta a tua graça, o teu poder na vida dos meus irmãos. Muda esta realidade. De acordo com a necessidade deles, que panelas comecem a chegar na sua porta. Que palavras comecem a chegar no seu coração. Que pessoas começam a falar, irmão, meu irmão diz, como é que a pessoa sabe disso? Eu só falei para Deus, pois é. Mas Deus tem os seus ministros, Deus tem os seus servos, que são usados por Deus. Pai, eu oro e eu abençoo meus irmãos. E eu peço que o coração deles sejam disposto a obedecer, a fazer, a entregar, a dedicar, a fazer mais. Às vezes eu penso que a solução para mim é parar, mas às vezes vem Deus e diz para mim, não para. Como que eu queria, mas o Senhor vem, faz mais, dá mais, entrega mais. E a gente pensa, meu Deus, eu não tenho condição de fazer. Tem, porque Deus falou para você fazer. E se Deus falou para você fazer, Deus te dá a condição para fazer. Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, eu abençoo esses meus irmãos. E eu creio no milagre, na provisão, na cura, na solução desta crise no casamento, na vida de cada um desses irmãos. Em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém, digam graças a Deus. Deus abençoe você, rica e abundantemente. Pastor Ney, por favor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em Amém. Kátia, por favor, pode vir aqui um instantinho. Márcia. E os teus ouvidos, amém, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Antes de encerrarmos esta celebração, bispo, quero fazer uma homenagem muito especial ao Senhor, a pessoas que Deus coloca na nossa caminhada e que se torna parte daquilo que Ele está escrevendo. O Senhor faz parte disso. Bispo Miguel, hoje a igreja celebra 25 anos, nossa Igreja Nova Vida em Vila Rosali, e o meu coração voltou um tempo atrás. Eu me lembrei da nossa pequena lojinha, quando apresentamos o sonho ao Senhor. Naquele dia tudo era muito simples, né? Ainda continuamos nessa simplicidade. Não tínhamos grandes estruturas, mas carregávamos uma grande fé. Eu me lembro até do carro, quando nós nos encontramos lá no antigo estoque, lá no Shopping Grande Rio. Não era shopping, era o estoque. Eu me lembro disso, né? Me lembro até o carro que o senhor dirigia, a marca do carro, que era uma maré verde. Muitos anos, né? Essas lembranças, elas mostram que Deus guarda os detalhes da nossa história. Mas, acima de tudo, eu nunca esqueci das palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida. Sabe, nós estivemos em bom sucesso, foi apresentado à igreja, falado da igreja. Senhor, eu quero ir lá, né? E o Senhor marcou o encontro, chegamos ali. O Senhor olhou para mim, diante de tantas outras palavras, mas uma palavra que me marcou foi essa. O Senhor colocou a mão no meu ombro, lá do outro lado da rua, quando o Senhor já estava partindo, o Senhor falou para mim assim: vai nessa tua força, sabe, e conte comigo. Foi isso aí. Naquele momento talvez fosse apenas algumas palavras, mas para mim elas se tornaram um combustível para continuar caminhando. 25 anos passaram, muitas lutas vieram, muitos desafios apareceram, mas Deus, Ele foi fiel. E hoje nós podemos olhar para trás e dizer que aquelas palavras não caíram em terra, elas fizeram parte da história de que Deus escreveu e ainda continua escrevendo. Muito obrigado por ter acreditado quando tudo ainda era o começo. Obrigado pelas orações, sabe? Pelo incentivo, pelo carinho e por fazer parte da nossa caminhada. Receba em nome de Jesus, de toda a nossa igreja em Vila Rosali, nossa gratidão, nosso respeito e a nossa honra. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, sua família,
seus netos, seus filhos, seu ministério. Assim como um dia o Senhor nos encorajou dizendo, vai nessa tua força, hoje nós podemos dizer que foi a força do Senhor que nos sustentou até aqui. Muito obrigado, Bispo Miguel. O Senhor faz parte dessa história e que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Receba essa pequena lembrança, por favor. Obrigado, Cátia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pega suas mãos ao céu, Pai, obrigado por essa história, obrigado por esse momento. Nos leve debaixo da tua presença, Pai, até os nossos lares. Obrigado por esta noite tão especial. Obrigado por esses 25 anos. Te damos graça em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Rica! Glória a Jesus! Vá em paz, queridos. Deus abençoe. Até quarta-feira.